Saudações pessoal, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de HTML. Hoje a gente vai falar sobre marcar seção de conteúdo e um sidebar. E você vai ver uma grande diferença. Se você já trabalha com HTML, a gente tem aquele conceito que só pode utilizar um H1 na página, certo? Eu já falei disso antes, mas agora você vai ver na prática como utilizar as tags semânticas e combinar os H1s para fazer eles como títulos em nós de HTML. Você tem que enxergar a estrutura do seu site como uma árvore. Uma árvore ela tem um tronco, que é o nó principal, é a sua body, que deve ter um header e um H1 para marcar essa body com o nome do seu site. Essa é a primeira coisa que o Google vai ver quando acessar esse site. Quem é e qual é o título realmente daquele conteúdo e se ele é relevante para o usuário quando alguém pesquisar. Agora, os galhos dessa árvore são os conteúdos, e antigamente eles eram criados com as headings, que é o H1, o H2 até o H6. Com o lançamento do HTML5, a gente teve uma melhoria muito grande e a gente realmente teve acesso a uma correção de um erro, que na verdade foi utilizado por muito tempo, mas era sim um erro, aonde a gente utilizava o H1, o H2 para criar os galhos da árvore, ou seja, os nós do documento. E esses H1s, H2, na verdade, eram para ser títulos desde o começo. Headings são títulos, é o título 1, o título 2 e assim por diante. O HTML5 corrigiu isso, com o article, section, aside, entre outras tags de marcação semântica que agora criam os nós. Ou seja, antes você criava um H1 e ele criava o galho e aquele galho era marcado. Agora você cria um article e ele cria um galho, mas cria um galho, digamos, sem frutas. E a fruta vai ser o H1, que vai dar o título para esse nó. Você vai ver mais detalhes disso na aula. Vem comigo para a tela do computador, que a gente começa agora a marcar a nossa seção de conteúdo. Nessa aula, então, a gente vai ver como marcar uma seção de conteúdo relacionado. Eu já deixei aqui do lado, na outra tela que eu tenho, os textos prontos para mim simplesmente ir colando, para que você não fique perdendo tempo comigo digitando tudo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter uma seção, essa seção, como você pode ver, tem um cabeçalho, onde está o título, a gente tem 4 artigos dentro dessa seção e a gente tem um rodapé aqui levando para o curso pago, que é o curso completo e mais avançado que a gente tem no Insight. Vamos lá então. Primeira coisa, vou descer aqui abaixo, então eu estou fechando o destaque, tá? Posso dar um delete. Vou abrir aqui um section, que é a nossa seção de conteúdo relacional. E eu posso vir aqui e passar o curso, ou seja, eu sei que está fechando aqui a div que fala sobre o curso. Dentro dessa seção, a gente tem primeiramente um header, a gente vai ter aqui os artigos, que são os contents, e eu vou ter o meu footer. Perceba que eu tenho toda a semântica passada dentro de um bloco aqui, que é semântico. Bom, no nosso header, a gente tem lá H1, curso de HTML5, vou ter um P, class, tagline. Confira o que você vai aprender no curso de HTML5. Então eu já tenho aqui o meu header, tá certinho. Vamos dar um F5, vou baixar aqui. Tá aqui, curso de HTML5, confira o que você vai aprender. Beleza, e agora, pessoal? A gente tem aqui o conteúdo, que são os artigos. Eu vou já direto para o footer, para a gente já deixar essa parte pronta. Então eu vou ter lá, primeiramente, um IMG, tá? Imagem, title, alt, src. E vou fechar minha imagem. Title. Confira o curso completo HTML5 do jeito certo. Ok? Posso copiar esse mesmo texto, abro e fecho aqui meus conchetes e colo esse texto. Certo? Aqui no src, Ctrl espaço, IMG, e a imagem que eu quero pegar aqui é a 05, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. A 05, então, é a logo do curso. Então, 05... Posso dar um Ctrl espaço, ele já completa com PNG. É isso aí que eu quero para minha imagem. Segunda linha, a gente passa o título. H1, HTML5, do jeito certo. Posso fechar, até posso passar aqui um curso HTML5 do jeito certo. Vou passar aqui o parágrafo. Esse parágrafo eu já tenho aqui o texto também, então vou dar um Ctrl C aqui na outra tela e vou passar aqui. Então eu tenho simplesmente uma especificação. Aprenda a utilizar todo o poder do HTML5 semântico, somado a avançadas técnicas de SEO para criar sites altamente lucrativos e que geram resultados rápidos e eficientes, que é a proposta do nosso curso HTML5 do jeito certo. Depois eu vou ter aqui um A, title, href, posso fechar a minha tag A. Aqui eu vou ter também um target blank. E o meu href, obviamente, tem que me levar lá para o nosso curso. Então eu vou botar aqui, conheça o curso HTML5 do jeito certo.
E aqui acima a gente já tem esse link, então eu não preciso ir lá de novo. Ó. Posso vir aqui, Ctrl C, vou dar um Ctrl Z para voltar e um Ctrl Y para refazer, que aí eu acho aonde eu fiz a última edição. Olha que legal, isso aqui é muito produtivo, tá, gente? Então tá pronto aí. Agora eu tenho que botar aqui o texto do meu link, que vai ser conhecer agora. Vamos dar um F5 para atualizar, testar esse link. Cliquei lá, levou certinho, é isso que a gente quer. Deixa eu só fechar a aba do YouTube. E agora a gente tem que fazer então os nossos articles, que é o que faltou. Então eu vou vir aqui acima e simplesmente eu vou passar o artigo. Então, article, finalizei o article. Esse article aqui ele não precisa ter um header, como a gente pode ver semanticamente, ele tem uma imagem, um título e um subtítulo. Então ele só tem o header, na verdade. Obviamente que você tem aqui alguns textos de data, então se você quiser passar isso dentro de um header e fora as datas, tudo bem. Eu vou passar direto aqui porque eu também posso fazer isso. Então eu vou passar IMG, primeiramente é a imagem, vou ter lá o nosso title, o nosso alt, o nosso src e vou finalizar aqui. Bem simples novamente. O nosso primeiro bloco aqui é deixa eu só abrir aqui a imagem, HTML5, que é uma das matérias que a gente está aprendendo aqui. Então, curso HTML5, posso até botar aqui curso de HTML5, HTML e CSS. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou passar aqui também. E aí eu vou ter que pegar a minha imagem 01 que está ilustrando aqui o HTML. Então vamos lá, Ctrl espaço, IMG 01. É isso que eu quero. Já vou ter a minha imagem certinha ali. Agora a gente passa o resto. Então eu vou ter o H1 e vou ter um parágrafo. Esse H1 vai receber HTML e HTML5, já vou começar a copiar aqui na outra tela. E eu vou ter também o aprenda, né, que é o texto. Então, aprenda a utilizar o HTML5 do jeito certo, segmentando seu site, distribuindo conteúdo de forma otimizada de ponta a ponta, ok? E aí, por fim, a gente tem a marcação aqui do nosso tempo. Então, eu vou passar aqui primeiramente um time, que é a marcação de tempo, date time, que eu tenho que passar para informar a data desse tempo aqui. Eu vou passar aqui a data de hoje, que é 2015, traço mês 7, traço dia, que vai ser 08. Então eu tenho que passar num formato correto isso aqui. Não adianta eu vir aqui passar a data do jeito que a gente entende. E o time, por sua vez, ele tem tag de fechamento. Aqui dentro, sim, eu vou passar a data de hoje. Para que isso aqui fique sempre atualizado, eu vou utilizar um PHP bem básico. Então eu vou abrir um PHP, date, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula para finalizar. E novamente eu vou passar aqui dentro o PHP date. Só que aqui a gente vai mudar o formato. Primeiro, aqui eu quero o ano, traço mês, traço dia. Simplesmente isso. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu quero dia barra mês barra ano, que é o nosso formato que a gente utiliza. E ainda vou passar aqui, ó, contra barra A, contra barra S, que é para fazer o A, H, dois pontos I. Novamente eu vou passar duas contrabarras, H, S. Ou seja, eu tenho simplesmente o formato de data. Aqui ele vai ficar dando um erro porque não reconhece o PHP como um formato de data válida. O NetBeans ele reconhece isso aqui como formato da data realmente. E aí é inválido mesmo. Então eu vou vir aqui e vou clicar em desativar a verificação, para isso aqui não ficar me incomodando. Vamos dar um F5 para atualizar. Está lá já o título. Está aqui o nosso texto. Deixa eu só ver que eu não estou enxergando a data. Ah, ok, pessoal. Aqui eu dei um PHP e eu não dei saída, que seria o echo, tá? Eu posso dar um PHP echo aqui, ou eu posso simplesmente utilizar um igual, que vai ser a mesma coisa. Não importa se você não entendeu isso aqui, a gente não está estudando PHP, eu estou simplesmente utilizando aqui para que o meu site fique alimentado com a data atual. Então isso aqui ele vai pegar do relógio atual e vai atualizar dinamicamente, tá? Só por isso, você pode passar a data manualmente aqui para você entender melhor. Não confunda sua cabeça com isso agora. Bom, eu já tenho a marcação aqui do meu primeiro article. O que eu tenho que fazer agora é marcar os outros. E é bem simples. Você vai pegar aqui a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4 e vai criar os seus textos de acordo com o que está na imagem. Eu não vou fazer em aula, tá? Eu vou dar um pause aqui e vou fazer todos para que você faça aí também. Não copie de mim. Marque você. É a mesma coisa que a gente fez aqui, simplesmente alterando os conteúdos. Então faça você aí, dê um pause na aula, faça e depois a gente continua. E aí, já terminou sua marcação? Então vamos lá.
A mesma coisa que eu falei para vocês, eu simplesmente alterei aqui então as imagens, tem o CSS, CSS3, jQuery e tenho lá o Work Series, que é a chamada para o curso. Ficou certinho aqui, mesma formatação, você percebe que está aqui, todos com a data, e eu quero só fazer mais um ajustezinho. Então aqui na minha data, eu estou simplesmente dizendo o seguinte, time 8/7/2015 às 17h23. Então eu tenho os 4 artigos do mesmo formato. Eu quero alterar esse formato de time aqui. O que eu vou fazer? Eu vou botar em e a categoria, por exemplo, em cursos, como se fosse uma categoria de artigo. Para mim fazer isso, eu tenho que fazer uma divisão de conteúdo, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um em e vou pegar um B aqui, matérias. Como se eu estivesse fazendo uma publicação de um blog. Só que eu não vou conseguir formatar essa linha em si. Então eu vou pegar aqui no começo e vou passar um span. O span é um elemento que ele não tem semântica nenhuma, ele não tem formatação nenhuma, ele serve simplesmente para você delimitar ou separar um conteúdo e depois a gente pode passar uma class nesse span e formatar ele. E agora eu vou dar um Ctrl C nisso aqui e vou simplesmente substituir os outros times, deixando os 4 artigos da mesma forma. Então eu venho aqui também e passo todos os spans. E está pronta a marcação. O que a gente tem agora é uma seção de conteúdo relacionado. A gente começa com o header falando do curso, marca aí as matérias desse curso, fecha com o footer fazendo uma chamada para o curso principal. E aí fechamos a nossa seção de conteúdo. Eu vou dar mais um F5 para atualizar. Agora a gente fica lá com 8/7/2015 às 17h25 em matérias. Ok, temos as nossas publicações feitas e temos o nosso footer também. Vamos só ver onde a gente está no layout. A gente terminou essa parte, esse bloco e esse bloco. O próximo bloco que a gente tem para fazer então é o de videoaulas, onde a gente vai ter a nossa sidebar e então o formulário. Fez sentido para você? Viu como é tranquilo entender a semântica e como utilizar realmente essa marcação? Agora, o que você tem que entender? Por que a gente está utilizando essa marcação? Antigamente, o que a gente fazia era o seguinte, a gente tinha uma tal de meta tags keywords. Você já deve ter trabalhado com isso se você trabalha com HTML há algum tempo. Se não trabalha, essa meta era para dizer quais são as palavras-chave relevantes do site para o Google. E quando alguém pesquisava por aquelas palavras, se você fosse o mais relevante nelas, você aparecia primeiro. E aí, através dessas metas, o Google ia lá nas headings e combinava para ver se o conteúdo realmente era relevante. E através dos acessos, dos compartilhamentos e dos backlinks, né, links de outros sites que faziam links para o seu, ele ia te posicionando. Hoje o motor do Google é muito mais inteligente. Ele consegue entrar no seu site e entrar nos nós do HTML, que são os articles, as sections, os asides, se o seu site já estiver corretamente desenvolvido e marcado, e ele vai ler o título, e esse título vai combinar com o conteúdo daquele nó. Ou seja, cada artigo é como se você tivesse um novo site dentro do seu próprio site para ser indexado no Google. E aí tudo muda, o motor vai lá para cima. E a meta keywords, ela nem existe mais, você nem precisa usar e nem deve, porque essas metas são usadas pelo seu concorrente hoje para que eles comprem essas palavras no Google AdWords e apareça mais acima que você nas pesquisas. Ou seja, se você ainda utiliza a meta keywords, corta ela. Bom, vamos de novo para a tela do computador, que agora a gente vai escrever alguns artigos em linha dentro do nosso sidebar. E você vai ver que cada artigo vai criar um novo nó e a gente vai colocar um título para eles também. E aí cada um desses é um novo site ou um novo conteúdo para o Google comparar o título com o conteúdo e indexar a gente também. Vamos lá? Então vem comigo. Videoaulas, pessoal. Vamos ver como fazer a marcação agora de uma seção com um aside, com um sidebar. Então a gente percebe que a gente tem primeiramente um header. A gente tem aqui alguns artigos que estão divididos, então a gente vai ter que ter um divisor para colocar eles aqui. E a gente tem então o nosso aside, que são os comentários. Vamos lá. Primeiramente, então, vou descer aqui abaixo e vou escrever vídeo aulas, já deixando o comentário. Abro o meu section, abro o meu header e finalizo o meu header também. E aí eu já vou ter também o nosso aside, que é uma sidebar. Por fim, para que eu possa depois formatar os nossos artigos que estão aqui, eu tenho que ter um divisor de conteúdo. Então eu vou ter uma div. Você percebe que é tudo muito tranquilo, você precisa visualizar o que você vai criar para poder inserir tags que te dê as ferramentas necessárias para a formatação, para a produção do seu site. Então no header eu tenho o seguinte, H1, videoaulas do curso, vou ter um parágrafo
com uma class tagline, para dar aqui como se fosse o subtítulo desse header, e eu vou botar confira algumas aulas do curso de HTML5. Tá feito o meu header. O nosso aside a gente deixa para depois, vamos marcar aqui o nosso conteúdo. Então vou dar um F5 para atualizar, já pegamos a semântica aqui, ó, videoaulas do curso, você percebe que eu tenho um title aside, porque ele não tem um título ainda. Esse videoaulas do curso, deixa eu só corrigir, deixar em caixa normal aqui, videoaulas do curso. Eu gosto de fazer tudo assim, tá, pessoal? E quando for maiúscula ou minúscula, que a gente tem que fazer essa alteração de fonte, eu fazer isso no CSS, porque a semântica fica mais organizada. Obviamente que aqui a gente tem HTML e HTML5, o HTML é escrito em caixa alta, CSS também. Então eu deixei tudo em caixa alta para ficar organizado esses artigos. E você percebe que a gente já tem uma importância bem definida no nosso HTML, né? A gente entra com maior importância para o curso de HTML, a gente tem a importância mantida no footer geral do nosso site, e a gente está entrando aqui, ó. Você percebe que tem essa entrada, é porque o conteúdo tem menos importância dentro do contexto completo. E está tudo contextualizado. O curso de HTML tem cada matéria aqui contextualizada dentro do curso de HTML. HTML5 do jeito certo, ele não está relacionando porque ele é o footer desta nossa div aqui. E aí, por fim, eu tenho aqui o vídeo aulas do curso, que a gente vai contextualizar tudo dentro desse quarto item de importância aqui, do nosso quarto nó dentro do curso de HTML5 Up Inside Treinamentos. Vamos lá então. A gente vai marcar os artigos e eu vou simplesmente vir aqui, ó, vou dar um Ctrl C, pegar o primeiro aqui, Ctrl C no artigo, vou vir aqui abaixo, Ctrl V dentro da div, e o que a gente tem aqui, vamos só dar uma olhadinha, é um título e um subtítulo com a imagem. Então essa span eu não preciso. Posso vir aqui, deletar, e eu já vou ter o artigo que eu preciso para depois fazer a formatação. Eu não vou ficar modificando o conteúdo porque esse é um site de exemplo. Óbvio, quando você for criar um site real, você vem aqui e passa o conteúdo correto. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui, vou pegar os outros artigos, deixa eu só ver como é que eu alimentei. Aqui na verdade está todos os mesmos, né, pessoal? Mas eu não vou deixar todos os mesmos não. Eu vou pegar aqui, ó, sem ser esse Work Series, eu vou pegar os de matérias aqui realmente. Vou passar aqui abaixo, vou indentar meu código e vou deletar o span dos dois, tá? Deixando simplesmente as matérias. A gente viu lá que a gente tem 6 artigos, né? Então deixa eu só corrigir aqui, tá pronto o meu código. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu também vou reduzir a quantidade de texto para que sirva certinho de acordo com o nosso layout. Um pouco menos de texto não vai fazer mal aqui. Então eu vou deletar daqui, pegar essa primeira pontuação ali, tá? A primeira exclamação. Aqui eu vou pegar esse primeiro ponto para ficar dentro de um contexto também. E aqui eu vou pegar até o jQuery, deixando apenas aí essa contextualização. É isso aí que eu quero. Vou passar o mouse em cima, selecionando tudo, Ctrl Shift, seta para baixo. Dupliquei os 3 artigos. Então eu vou ter uma repetição aqui de 3 em 3. Dá F5 para atualizar, eles já ficam aqui para a gente também, tá vendo? E é isso aí que eu preciso. Vamos lá, a gente já tem então todos os artigos prontos, faltou a gente fazer o nosso aside. Esse aside então ele vai ter um header, para a gente poder formatar certinho, com um H1, comentários. Só isso. Eu vou ter também aqui 2 artigos que vão ser os comentários. Então você percebe que não é simplesmente artigo de um site, tá? Ó, a semântica certinha aqui. Não é simplesmente artigo de um site que pode ir dentro de um article. Um post, um comentário, também é um artigo. Dentro de um visual de web, dentro de um entendimento de web, você tem uma matéria, você tem um artigo, você tem um post de blog. Tudo isso vai dentro de um article. É a semântica do conteúdo que importa. Então, dentro de um comentário, a gente tem aqui a foto do nosso usuário, que a gente vai botar, a gente tem o H1, né, que seria o título, o nome dele, e a gente tem um parágrafo. Esse é o contexto da coisa. Então, vamos lá. Vou criar aqui o article. Lá dentro da pastinha, eu deixei uma foto minha, ó, bem bonitão lá para você poder utilizar. Se você não quiser utilizar a foto de alguém bonitão, você pode botar qualquer outra também. Então, img, title, passo o meu alt. Outra coisa importante, não existe uma ordem correta para esses atributos. É você que faz a ordem, então eu poderia começar com src aqui. Eu prefiro começar com o title alt para nunca esquecê-los. E eu vou pegar lá, img, foto. Aqui eu vou botar dentro do title, comentário de Robson v.leite. Vou copiar isso aqui e vou jogar aqui dentro do alt também. Agora aqui eu vou ter um H1. Esse H1, pessoal, eu quero passar com
o comentário de. Mas no nosso layout eu tenho simplesmente o nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um spam, comentário de, espaço, fecho esse spam, Robson v.leite. Ou seja, a gente criou um spam aqui para poder ocultar isso aqui pelo CSS depois. E aí a semântica fica correta também. Agora eu vou passar aqui um parágrafo e vou copiar aqui o texto que eu tenho pronto também. Vou dar um Ctrl C então e um Ctrl V aqui. É isso que eu preciso. Vamos simplesmente vir aqui e vou duplicar esse comentário. E aqui eu vou passar o seguinte, Marcos da Silva. Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V aqui no nome também. Deixo a semântica correta, depois só trocar a foto. F5 para atualizar. Está aqui os nossos dois comentários. Você percebe que as imagens estão grandes e não é necessária uma imagem tão grande. Então, obviamente que você tem que otimizar essas imagens para o tamanho que você vai utilizar para que o site fique mais rápido, mais ágil no carregamento. A gente vai ver alguma coisa sobre isso também. E aqui dentro da semântica, agora eu tenho lá o comentários dentro do videoaulas do curso. E os dois comentários aqui estão relacionados ao comentários e cada comentário tem a sua semântica individual também. Perfeito, é isso que eu quero, tá pessoal? Então está marcado aqui também o nosso conteúdo relacional com um aside agora, você tem uma sidebar. Muito importante, dentro de um aside, evite colocar links que levem o seu usuário para fora do seu site. Porque ele é um conteúdo relacionado com o seu artigo, com a sua seção, mas ele é um conteúdo semântico. Então, se você colocar links para fora, provavelmente você vai levar um robô em um determinado momento para fora do seu site também. Então, não utilize o aside para colocar, por exemplo, anúncios do Google, do AdSense, ou banners de outros sites, de outros parceiros. E se for utilizar, coloca o nofollow. Bom, concluímos então aqui a nossa sessão de videoaulas. O que falta a gente fazer para concluir a marcação com HTML é o nosso formulário de contato. Bom, pessoal, concluímos mais uma aula e eu espero que você tenha percebido o poder que é ter a marcação correta no nosso site. Quanto conteúdo a mais a gente consegue entregar para o Google, para o Bing ou para qualquer motor de busca. Como que a gente pode estruturar o nosso site para ter muita relevância e para fazer com que os motores enxerguem. E aí você ganha posições na busca. E com pouco tempo você consegue indexar os sites lá. E cara, indexar o seu site em boas posições no Google pode significar milhares ou milhões de visitas e pode significar o sucesso ou o fracasso do seu site caso ele não esteja lá. Então é muito importante que a gente entenda o HTML5, que a gente se apaixone por essa linguagem, porque hoje ela nos permite se apaixonar por ela. O jeito que a gente faz a marcação nos proporciona prever o futuro, prever se o site realmente vai ter relevância, realmente vai estar lá. Essas tags, a forma como você marca, você consegue entender realmente o que o Google vai ver no seu site. Isso é muito bacana. E se o que o Google vê no seu site for relevante para o seu usuário e for encaixado, ou seja, ser realmente aquilo que está no seu conteúdo, então o seu site vai para cima, não tem jeito. Então a gente consegue realmente prever. Bom, concluímos então mais uma aula, espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá um joinha no vídeo, deixa teu comentário aí pra gente resolver as dúvidas, certo? E em algum lugar dessa página tem um link para você conhecer o nosso curso profissional de HTML5, onde a gente fala de HTML5 semântico, SEO, design de interação, entre outras várias linguagens, assim como a gente fala também aí de modelos de negócio, marketing de conversão, microformatos, SMO, estilo produtivo e por aí vai. Você vai aprender exatamente tudo o que você precisa para criar sites realmente que impulsionam na internet, ok? O link está na descrição, dá um joinha, deixa teu comentário e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá!